Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Daniel Medeiros, do canal do YouTube Pra Lá Que Eu Vou, Instagram, @Dunktor, os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Daniel, você está com 38 anos, investe aproximadamente 7 anos, um ano a mais que eu, e o Daniel trabalhava no Tribunal de Justiça até setembro do ano passado, quando ele então pediu demissão e agora ele atua totalmente na internet. A liberdade financeira chegou. Daniel, é verdade que você já viajou para quase 60 países? Inclusive eu tô aqui em Minas, aqui em BH, porque daqui eu vou começar a minha próxima viagem e a gente vai completar os 60 países agora. Show de bola. Nunca conheci alguém que tinha viajado para 60 países. Mas o pior é que eu vou encontrar uma russa que eu conheci em outra viagem lá, que ela já viajou mais de 100, então os meus 60 são nada perto do dela, né? Humildade passa longe aqui, porque eu só fui para 2 países além do Brasil, que é a Argentina e o Uruguai, que tá aqui do lado. Mas a minha desculpa é boa, eu tenho só 25 anos, então ele começou primeiro. Daniel, é a primeira vez que você vem para Minas? Não, eu já vim outras vezes, eu acho que essa é a terceira vez. BH, eu acho que é a segunda. Eu vim outra vez, a última vez que eu vim foi para Montes Claros. Minha irmã morava lá na época, então fui lá para Montes Claros. E a terceira vez, já provei as comidas mineiras aí e tal, até, a gente tem pão de queijo aqui também, quem gosta de pão de queijo, deixa aí um pão de queijo. Tem emoji de pão de queijo? Não tem, né? Bota um emoji aí agora, tá aí, ó, aparecendo os pão de queijo aí, ó, fazer inveja em todo mundo aí. E você que tá assistindo, comenta aí de qual estado que você é, porque geralmente a maioria das pessoas é de São Paulo, vamos ver se a gente bate aí o estado de São Paulo. Se tem alguém da Paraíba, de onde eu vim, se tem alguém de Minas também, então vamos ver aí quem vai ser o campeão da audiência nesse vídeo. Mas agora vamos começar. Daniel, vou fazer algumas perguntinhas aqui. Boa parte da minha audiência quer saber de algumas coisas. Eu separei algumas perguntas aqui, eu vou perguntar para você e aí você comenta pra gente. A primeira delas é a seguinte: o que você está fazendo com o seu dinheiro nesse momento? Como você investe? Como está a sua carteira hoje em termos de diversificação? Em percentuais, porque você não vai querer revelar aqui os milhões que você tem em conta, né? Quem dera fosse. Mas assim, não importa qual valor que você tem, na realidade, se você tem 10 mil, se você tem 50, 1 milhão, você tem que pensar nos percentuais também, né? Então, tipo assim, eu confesso que eu poderia estar investindo mais em outras classes, renda variável e tudo mais. Hoje eu tô com quase 50% ainda em renda fixa. Por quê? Porque a gente teve aquele processo de subida da Selic até o ano passado e eu tava estudando para trazer conteúdo para vocês, então eu fiquei tão focado na produção de conteúdo que eu abri mão um pouquinho da minha carteira, mas ela ainda está diversificada apesar disso. Tá com um percentual muito grande em renda fixa, muitos desse percentual com liquidez diária, então significa que eu tenho a liberdade de pegar aquilo ali e ainda ajustar, não vou pegar as altas que a gente já teve do ano passado para cá, mas ainda tenho possibilidade de conseguir mais. Então, só fazendo um panorama para a gente não se estender, tá 50% renda fixa, mas não era para ser, era para ser menos. Tenho 5% em criptomoedas, porque a gente vai falar sobre isso no vídeo, mas criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, enfim, quem não conhece um pouquinho, estuda sobre isso, porque eles têm o potencial de subir até mais de 100% ainda até o ano que vem. Então, tenho lá meus 5%, tenho 20% em fundos imobiliários, que é aquela coisinha de entrar o dinheiro todo mês, sem imposto de renda, é como se fosse um salário mensal que eu tenho ali, graças a esses 20% em fundos imobiliários. E em ações, eu tenho ações americanas e ações do Brasil. Aí eu me perdi no percentual, mas acho que está uns 27% a 28% dessa forma. Falando em fundos imobiliários, recentemente saiu um vídeo aqui no canal, fiz um comparativo, né, mostrando o quanto rendeu os meus investimentos em MXRF11 no prazo de 12 meses e, incrivelmente, nós conseguimos bater o S&P 500, que é o índice de ações norte-americano, e o Ibovespa aqui no Brasil somente com investimento em MXRF11. Logicamente, resultado passado não é garantia de resultado futuro, mas eu vou estar deixando aqui em cima o card do vídeo e aqui embaixo na descrição também, caso você tenha interesse. E agora, antes de continuarmos as perguntas, eu gostaria que você que está gostando desse conteúdo, que gosta do Daniel, que gosta de me acompanhar aqui no YouTube, já deixa aquele gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações, porque dessa forma você vai ser avisado quando sair um conteúdo novo. E esse tipo de encontro aqui não acontece todo dia. Pô, e agora que eu falei, a minha carteira, como é que tá a sua, Marco? Tá também renda fixa? Tá mais renda variável? Como é que tá? Eu tenho a minha carteira de investimentos, que é a minha carteira do jeito que ela está, e eu tenho a minha carteira objetivo, que é o como eu gostaria que estivesse. Como eu gostaria que estivesse é metade no Brasil, metade no exterior, sendo no exterior mais ou menos ali metade em REITs, que seriam os fundos imobiliários lá fora, e metade em stocks, que seriam as ações lá
lá fora. E aqui no Brasil, 1/3 em renda fixa, 1/3 em ações e 1/3 em fundos imobiliários, com as devidas diversificações em setores de empresas, tipos de fundos imobiliários e tipos de aplicações de renda fixa. Mas nesse momento ela está majoritariamente aqui no Brasil, com cerca de 80% do meu patrimônio total no Brasil, somente 20% no exterior. Lá fora está bem diversificado em ETFs, porque eu tenho uma estratégia macro lá fora, né, investindo a maior parte em ETFs. Já que no Brasil eu tenho aproximadamente, somando todo o meu patrimônio, cerca de 30% do meu patrimônio hoje, 35% em renda fixa, ainda está um pouquinho acima do que eu estipulei que deveria ser o ideal. Considerando a parte ali de fundos imobiliários, eu não sei exatamente qual é o percentual, e em ações estou mais ou menos próximo dos fundos imobiliários. E tem um pouco da minha carteira que está em criptomoedas, né? Seria semelhante ao Daniel, com uma estratégia de alocação de no máximo 5%. Hoje, devido às valorizações que nós tivemos aí em Bitcoin e outras criptomoedas, esse percentual subiu um pouquinho, mas a ideia é manter 5% do patrimônio em criptomoedas. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu invisto um grande valor em criptomoedas, um valor muito relevante, e acontece alguma coisa com as criptomoedas, isso gera uma grande perda financeira para mim. E limitando a 5% do meu patrimônio, se acontecer alguma coisa, eu perder esse dinheiro, isso não é o fim do mundo. E é interessante a gente falar da carteira, você vê que a gente fala de investimentos, eu falo de renda fixa e por isso minha carteira está mais alocada em renda fixa, o Marco já tem um pouquinho menos de renda fixa, já está um pouquinho mais diversificado. E isso não significa que você tem que investir da mesma forma que a gente investe. Você tem que olhar qual é o seu perfil e qual é o seu nível de conhecimento. Você não conhece nada de criptomoeda, não conhece nada de ações, não vai investir naquilo ainda, porque você não conhece. No seu caso, você pode ter 100% em renda fixa e está tudo bem. Tem renda fixas, a gente vai falar aqui também, que também dá opções de rentabilidade, mesmo com a queda da Selic. Então você pode fazer dessa forma, porém, o que é mais importante é não deixar de investir. Essa é a possibilidade que não pode existir. Como vai ser o percentual que você vai colocar na sua carteira? Se é 50 renda fixa, 50 renda variável, e dentro desse 50 variável, 25 em ações, 25 em fundos imobiliários, você decide de acordo com o seu nível de conhecimento e também sua aceitação a essas oscilações, que a renda variável oscila diferente da renda fixa. Ora tá mais, ora tá menos, então se você não tem estômago para esse tipo de cenário, coloca mais para renda fixa, 80-20, 70-30, enfim, mas o não aceitável é não investir. Exatamente. E falando aqui um ponto interessante, né, na renda fixa, não é como se todo investimento de renda fixa tivesse o mesmo tipo de segurança, porque alguns investimentos de renda fixa têm lá a segurança do FGC, que eu já falei em várias ocasiões aqui no canal. Outros investimentos não são assegurados pelo FGC, mas são de grandes instituições, têm emissores muito saudáveis. Então você precisa entender ali como funciona o tipo de investimento para você não cair em alguns péssimos investimentos. E agora, emendando esse assunto de renda fixa, Daniel, o que você espera para a renda fixa nesse ano de 2024, considerando esse cenário agora que nós temos de queda de juros, que se iniciou no ano passado e que está emendando agora até o final desse ano? Pois para a renda fixa, as pessoas já estão tristes porque está caindo, e se você está triste porque está caindo, vai cair ainda mais. A previsão é que a gente tenha a Selic a 9% lá até o final do ano, nem vi o último boletim Focus, mas pelo menos os últimos eram 9%. Tem uma coisa que talvez faça com que essa queda não venha tão rápido ou venha mais rápido, de acordo com a queda de juros americana. Havia uma expectativa de que os juros americanos começassem a cair agora em março, mas a inflação lá veio um pouquinho acima do esperado, então eles já estão jogando lá para junho, talvez nem junho. Então quanto mais tempo demorar essa queda lá nos juros americanos, aqui atrasa um pouquinho, mas atrasa porque lá atrasou também, mas a partir do momento que essa engrenagem rodar, vai cair sim, a não ser que aconteça alguma catástrofe, tipo o governo fazer muita besteira lá com a questão fiscal. A gente não tem como prever o futuro, mas a tendência é de queda. Mas tem uma renda fixa que ganha com a queda das taxas de juros, que é o Tesouro Direto, com a marcação a mercado, que é um tema um pouquinho complexo. Lá no meu canal tem uma playlist completa falando, eu acho que o Marco também já deve ter falado desse tema aí, da marcação a mercado, que é quando essa taxa cai, o preço do título fica maior. Então, você consegue ter um ganho antecipado ali, vendendo antes. Se quiser entender, dá uma olhada nos vídeos aí que a gente fala do Tesouro Direto. Exatamente. Inclusive, eu vou estar deixando aqui em cima nos cards também um vídeo explicando exatamente como funciona a marcação a mercado nos títulos do Tesouro Direto. É mais simples do que parece. E essa relação da taxa de juros americana com a taxa de juros brasileira, ela é bem simples de ser interpretada. Porque o que acontece é que os Estados Unidos é um país desenvolvido, enquanto que o Brasil é um país emergente. Ou seja, o Brasil é um país mais arriscado para se investir. Então, os investidores estrangeiros fazem
fazem conta antes de investir no Brasil. Eles vão olhar para a taxa de juros do Brasil e se ela por algum acaso estiver a mesma taxa dos Estados Unidos, os investidores vão optar por investir nos Estados Unidos e não no Brasil. Então é natural que o Brasil, sendo um país emergente, tenha uma taxa de juros maior do que um país como os Estados Unidos. Por isso que é muito importante a taxa de juros lá dos Estados Unidos cair primeiramente, para só então a taxa de juros brasileira abaixar até certo ponto. E essa é a relação entre a taxa de juros americana e a taxa de juros brasileira. E essa mesma analogia a gente faz com relação aos investimentos da renda fixa ou renda variável. Por que a renda variável paga mais do que a renda fixa? Porque eles têm um risco maior. Por que aqueles bancos que não são tão seguros, por que eles pagam mais, uma taxa de juros maior do que os bancos tradicionais, os grandes bancos? Por causa da segurança. Se ele quer que o investidor vá colocar o dinheiro lá, eles têm que dar um pagamento maior, ou seja, uma taxa maior, para que você assuma o risco de ganhar um pouco mais, mas também correndo o risco de talvez até perder esse dinheiro aí, dependendo da situação. Exatamente. Indo agora para a próxima pergunta. Você falou dos investimentos no Tesouro Direto, então você tem investimentos em Tesouro Direto. Desde o ano passado, acho que desde 2022, na realidade, enquanto a Selic estava subindo, as taxas do Tesouro estavam subindo também. Então eu fui acompanhando essas taxas, comprando não de uma vez, comprava pouco em pouco. À medida que subia, eu comprava um pouco mais, porque eu sabia que, assim como ele subiu, em algum momento ele ia cair, que é o que está acontecendo agora. E quanto mais alto eu comprasse aquela taxa, melhor seria o meu ganho. Então, se eu ainda invisto em renda fixa, eu prefiro investir nessas opções do Tesouro Direto do que investir nas opções tradicionais da renda fixa, que só caem. Os que são atrelados ao CDI, eles acompanham a Selic caindo, CDI cai, o rendimento mês a mês vai ficar menor. E o Tesouro Direto é o contrário, mês a mês ele vai subindo a rentabilidade. Então, eu continuo comprando o Tesouro Direto. E, de novo, se você quer aprender, dá uma olhada nos vídeos que a gente falou. Exatamente. Indo agora para a próxima pergunta. Hoje, quais são os bancos digitais que você utiliza para investir e em que você investe em cada um deles? Eu falo bancos digitais, mas engloba também corretoras, conta no exterior, qualquer coisa. Vamos lá. Então, como eu falei que eu invisto em renda fixa, invisto no exterior, invisto também em criptomoedas. Para os investimentos de renda fixa, eu invisto basicamente naqueles bancos que eu falo lá no canal. Sofisa, que tem o CDB de liquidez diária, que invisto muito em opções com liquidez diária, porque eu quero esse dinheiro da renda fixa para ter essa movimentação também, para pegar as oportunidades boas também. Então, Sofisa, Daicoval, primordialmente estão nesses dois bancos aí. Já para renda variável, ações e fundos imobiliários, eu comecei comprando lá na Clear, na corretora, que era gratuito. Hoje em dia tem Banco Inter, enfim, tem muitas opções. O próprio Sofisa agora está com a corretora lá também isenta de taxas. Mas como eu comprei, falei para você que comecei em 2017. Naquela época a opção que tinha era a Clear. Eram poucas as opções que não davam essas isenções. Então a parte de renda variável, ações e fundos imobiliários continua lá, para centralizar. Mas essas outras opções que eu falei para você também servem. E já a parte internacional, eu prefiro o Banco Inter, porque as taxas são menores e, enfim, dá outros benefícios também. Então, se você investe a partir de 250 mil reais, se você tem uma comunidade de mais de 20 pessoas, que juntando todo mundo dá 2 milhões de reais, então você consegue ter o cartão Black, que dá acesso à sala VIP, limitado e tudo mais. Então, assim, essas são as opções que eu utilizo. E para investir no exterior, eu comecei investindo na Nomad, que também tem isenção, mas hoje eu estou preferindo o Banco Inter, que está mais barato, tá? Para investir isso aí. E em criptomoeda, eu invisto na Binance. Então, não sou só eu que acredito que o Banco Inter é a instituição mais completa em termos de investimentos, né? A maioria das pessoas centraliza os investimentos ali dentro do Banco Inter. Tirando opções de renda fixa, que varia muito de instituição para instituição, mas no mais, o Inter é muito completo. E não estou sendo patrocinado, tá bom? Mas se ele quiser patrocinar, é só... É verdade. O Banco Inter está na cidade, inclusive, o Banco Inter. Eu estou aqui em Minas Gerais, BH, aqui, o Marco é daqui, então, quiser patrocinar a gente vai e bate na porta e a gente conversa. Fechado. Próxima pergunta, Daniel. Essa daqui é uma curiosidade. Você viajou para quase 60 países, vai dar 60 países agora, e você pagou tudo em dinheiro, no crédito, ou então foi tudo com milhas? Isso aqui é bacana. Eu, desde a minha primeira viagem internacional, que foi para os mesmos lugares que você foi para Argentina e Chile. Argentina e Uruguai. Uruguai. Eu fui para Argentina e Chile, minha primeira viagem, e já foi com milhas. E quando eu conheci esse mundo de viajar de graça, como que é viagem de graça? Porque assim, tudo que você utiliza no cartão, tem várias formas de você conseguir os pontos, mas uma delas é com o cartão de crédito. Então tudo que você compra, o pão de queijo que você vai na padaria ali comprar, você paga no cartão de crédito, você ganha pontos, e aqueles pontos ali você de novo aí, coloca um emojizinho do pão. Quem quiser a gente manda aí, não sei se vai conseguir chegar. Mas é isso, sempre consegui viajar de milhas, mas isso não é o suficiente para fazer essa quantidade toda de viagens, que as pessoas acham que é só ter as milhas e viaja, mas quando você chega lá, você tem que pagar a hospedagem, tem os passeios que você quer fazer, então assim, eu sempre
sempre tive uma viagem muito econômica. Porque se eu for gastar hotel, eu vou ficar um mês lá nos Estados Unidos. E a diária, a mais barata é $100. Em hostel, $100, R$500. Então imagina se eu quisesse ficar assim, em hotel por 30 dias. Quanto que não ia sair essa viagem? Eu não conseguiria fazer. Então eu consigo fazer porque eu me planejo inicialmente e eu tenho essa percepção, eu ficar em lugares mais baratos, porque o que importa, no final das contas, quando você faz uma viagem, você não vai ficar olhando, você não vai colocar onde você dorme. Isso tudo não vai ficar, não vai mostrar o que você come, você vai mostrar, tipo assim, vai pra Paris, você vai tirar uma foto com a Torre Eiffel, é o que importa. São as experiências. São os passeios, são as experiências. Todo o resto deixa nos bastidores, deixa só pra você. Economiza o máximo que der, aí você faz os melhores passeios que sobra o dinheiro, entendeu? Essa é uma dica financeira de ouro. É isso. Então, tipo assim, claro que você não vai também dormir em qualquer lugar, tem a questão do conforto. Você tá cansado ali e não vai aproveitar a viagem. Tem um limite também, né? Mas você tem formas de economizar. Por exemplo, eu gosto de ficar em lugares que tem cozinha, porque aí dessa maneira, se você comer fora em viagem no exterior também, é muito caro. Então, se você quer economizar também, vai lá numa cozinha, num lugar com cozinha. O hotel não tem cozinha, então já é mais caro e ainda não tem cozinha, então você vai gastar mais ainda. Então eu fico tipo numa pousada, num hostel que tem cozinha. Dessa forma, eu faço meu café da manhã, faço meu jantar e deixo uma refeição para comer fora, até para provar a culinária do local, que só existe lá. Então é essa forma que eu faço, mas o resto de lanchinhos já preparo em casa antes de sair e já vou comendo ali no meio do caminho. Assim você consegue ficar muito mais tempo na viagem, curtindo ali as experiências, conhecendo lugares e tendo o custo básico ali, que seria principalmente alimentação e moradia, bem reduzidos. Tô até cansado já de fazer essas viagens. O ano passado eu fiz uma viagem que eu fiquei num resort. Eu disse, cara, depois que eu fiquei nesse resort eu não sei se ainda quero continuar em hostel, mas enfim, passou, já esqueci, tô de novo no hostel, tô economizando e a gente consegue fazer viagens todo ano e ainda sem zerar o seu patrimônio que você tá montando aqui, porque esse patrimônio que a gente monta agora é pro nosso futuro. Então, se eu gastar tudo agora, vou ficar dependendo do INSS e a gente sabe que o INSS não infelizmente, é para pagar, não será suficiente. Contas, né? Agora uma pergunta um pouco mais séria com relação a uma notícia que saiu recentemente e com certeza é do interesse de boa parte de quem está acompanhando aí. O que você pensa sobre a mudança que ocorreu recentemente nas LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, teve também as LIGs, né, que é uma outra classe de investimentos. E quais investimentos mais serão afetados por essas mudanças? E mais foram afetados, inclusive? Assim, renda fixa geral vai ser afetada por essa mudança. Quem mais sofreu foi o investidor, no final das contas, né? Porque a gente não tem mais as opções com tanta... aquelas LCIs que eram nossas queridinhas, né? Isento de imposto de renda, algumas com liquidez diária. Essa questão da liquidez diária, que antes era de 3 meses, eles mudaram para 1 ano, ou seja, não faz sentido você pegar um investimento para ficar preso por 1 ano para depois de 1 ano ter a liquidez. Então é melhor, automaticamente volta todo mundo para o CDB. E voltando para o CDB, você automaticamente vai pagar imposto de renda. As opções de CRIs e CRAs talvez fiquem mais visíveis agora, já que a gente não está mais investindo, não tem mais tanta opção de LCI e LCA, que eles restringiram bastante isso aqui, porém aumenta o risco. E aí você vai ainda ter a isenção do imposto de renda, mas não vai ter a garantia do FGC, por exemplo, no CRI, no CRA, debenture. Tá todo mundo incentivando agora as debentures. Boa parte dos CRIs e CRAs, talvez não seja a maioria, mas uma grande parte são de emissores que não são tão seguros, são empresas não tão conhecidas. E o mesmo vale para debentures. Geralmente você tem ali empresas de capital aberto, são empresas que você consegue consultar a saúde financeira, muitos detalhes a respeito da empresa. Mas existem debentures que você não necessariamente tem todas essas informações. E às vezes você vai investir numa debenture que vai pagar um pouquinho mais do que um CDB, não vai ter a segurança do FGC, você não tem um respaldo ali da própria instituição, né? Você não conhece ela direito, então é um grande risco. Eu fiz um vídeo recentemente, vou estar deixando o card aqui em cima, sobre um investimento que seria inclusive um possível substituto que as pessoas iriam falar com mais sagacidade de certa forma, para as LCIs e LCAs, que são as letras financeiras, que é basicamente um título semelhante a um CDB, sofre incidência de imposto da mesma forma, emitido pelos bancos. Então eu mostrei lá dentro do banco da Ecoval, que tem as letras financeiras, elas normalmente têm prazos de vencimento mais distantes e existe um risco maior porque não existe a segurança do FGC. Só que se o emissor é um bancão, é um banco muito seguro, você vai estar ganhando mais do que um CDB e você não vai ter um risco, porque o banco já é muito grande, ele é muito seguro. Agora tem mais um problema das letras financeiras, é que normalmente o aporte mínimo é bem elevado. É bem elevado. Então, eu mostrei lá, era de R$50 mil o aporte mínimo. Então assim, não é todo mundo que vai ter acesso, porque a LCI a gente conseguia com 1.000, até menos que isso. E outra coisa também é que os CDBs, eles também devem sofrer com essas mudanças que houveram nas LCIs e tudo mais, porque antes a gente tinha maior concorrência
de LCIs, pagando quase a mesma coisa do CDB e ainda sem imposto de renda. Então, para que o CDB ficasse atrativo, eles tinham que colocar taxas maiores. Mas como acabou a concorrência das LCIs, ou pelo menos diminuiu, o CDB possivelmente também vai diminuir a rentabilidade. Então, assim, para o investidor foi o que mais sofreu no final das contas. Exatamente, Daniel. Agora uma última pergunta aqui, para fechar. Eu gravei um vídeo que foi sobre o acontecimento da XP lá, onde vários investidores processaram a XP por conta de prejuízos, onde essas pessoas confiaram nos assessores de investimentos da XP e assim eles perderam dinheiro em investimentos ruins. E eu queria te perguntar, qual conselho você daria para pessoas que estão assistindo nesse momento e que têm assessores de investimentos que confiam o seu tão suado dinheiro na mão de outras pessoas? Então, é interessante que você entenda onde está sendo investido o seu dinheiro. Então, por mais que você coloque nas mãos de um assessor, você tem que entender qual tipo de alocação que ele está colocando o seu dinheiro. Não permita que ele coloque em algo que você não saiba o que é, como funciona. Questione ele como é que funciona, para que você fique ciente de que se acontecer algum problema, você já sabia que era daquela forma e você aceitou aquele tipo de acontecimento. Por exemplo, tem umas operações lá, que é o COI, por exemplo, que você pode, em alguns casos, tem uns que tem a reserva garantida, você coloca 5 mil, ele pode render mais ou no final das contas você vai ter 5 mil. Você não perdeu dinheiro, mas você deixou de ganhar. Até na renda fixa com liquidez diária lá, mais simples, você ganharia mais do que nesse COI aí. E tem outros que nem essa garantia tem. Tem outros que você pode, que foi o caso do que o pessoal perdeu milionário lá, que fez uma operação alavancada, fez empréstimo para o banco, enfim, uma confusão. Então não permita que eles façam algo que você não entenda como funciona. Tente entender, e uma forma de resolver isso é você também estudando sobre investimentos, para você ter o seu conhecimento, que você consiga discutir com o seu assessor lá onde investir seu dinheiro. E outra forma seria você investir diretamente, sem precisar de terceiros, né? Exatamente. O COI é um investimento muito ruim. 90% dos COIs, isso eu sempre falo, são ruins, porque eles são construídos pelo próprio banco. E agora encerrando aqui, porque nós já temos muito tempo de vídeo, Daniel, eu gostaria de te agradecer por você ter aceito o convite de vir aqui, tirar o seu tempo, fazer um vídeo para ensinar para essas pessoas aqui sobre dinheiro, sobre finanças, e para mim também, né? Porque eu sempre aprendo muito. Mas eu não vim de graça, né? Eu vim pelo pão de queijo. Eu sabia que ia ter pão de queijo, então tá pago aí. Mas assim, eu espero que vocês tenham aprendido que investir é essencial para o presente, para o futuro. Tipo assim, eu falei das minhas viagens, eu consigo fazer minhas viagens porque eu tenho o cuidado de economizar o meu dinheiro e fazer os meus desejos, realizar os meus desejos, né? Que eu gosto de viajar, então eu uso o meu dinheiro para isso, mas eu não posso gastar todo o meu dinheiro numa viagem só, porque daí nem vai ter dinheiro para as próximas viagens, nem vai ter dinheiro para nada mais. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso dinheiro, colocar o dinheiro também para trabalhar, porque o nosso tempo, a gente precisa ter tempo com os nossos entes queridos, a gente precisa ter um tempo para descansar também. Então se você gasta todo o seu dinheiro, o tempo todo você vai estar correndo ali atrás para poder pagar o boleto, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer ter também o nosso lazer. Coloca o seu dinheiro para investir, e o quanto antes você começar, mais essa bola de neve, mais esse dinheiro vai render, e lá no futuro você vai estar tranquilo. Mas eu vou investir lá para o futuro? Não, você está investindo para o seu presente e para o seu futuro. Investir é uma necessidade, assim como tomar água, assim como comer é investir, porque se você for deixar para a sua aposentadoria lá, não vou receber o INSS lá, minha aposentadoria, não vai ser suficiente. Você precisa de mais do que isso. Então chega na aposentadoria, depois de 30, 40 anos trabalhando, o que vai fazer na aposentadoria? Trabalhar, porque não vai ter dinheiro suficiente para pagar suas contas, para pagar o seu plano de saúde, que cada vez vai ficando mais caro quanto mais você envelhece. Então pense hoje, e se você não sabe, aprenda, faz consultoria, faz curso, mas não deixe para amanhã. Exatamente, Daniel. E com isso eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você achou que esse vídeo foi útil, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, ative as notificações, se inscreve no canal do Daniel também, o link do canal dele vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, e o link do Instagram dele também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Compartilhe esse vídeo aqui, que ele ficou bem grande, bem completo, com seus amigos, familiares, pessoas que precisam ouvir um pouco mais sobre investimentos. E com isso, nos vemos no próximo vídeo.